Olá pessoal, estamos começando o nosso videocurso sobre Angular e na primeira aula nós vamos aprender a fazer um simples Hello World. A referência para o nosso projeto é o SitePoint, tem um curso de Angular 2 lá, e foi lá onde eu tirei as informações necessárias para montar esse tutorial. O Angular 2 ele tem um pouco da técnica de scaffolding, e então, pelo menos para a inicialização do projeto, ele já nos dá um comando que cria toda a estrutura de arquivos necessária. Nós vamos executar esse comando ng new e colocar o nome do nosso projeto para que ele crie essa estrutura. Se você não sabe de onde vem o ng, ele é o comando com o qual a gente interage com o Angular CLI, a ferramenta de automação do Angular, e você pode instalá-la no seu computador e vai usar esses comandos que nós estamos usando aqui. Então eu vou colocar aqui na linha de comando e nós vamos ver os arquivos sendo gerados nessa outra janela. Vou digitar o comando ng new exemplo aula. Vamos esperar o que vai acontecer. Já podemos ver aqui que os arquivos estão sendo gerados e ele está rodando o comando npm install, que vai baixar as dependências do nosso projeto. Os principais diretórios do Angular são, como eu já mostrei, o teste fim a fim, que roda com Protractor. Tem a pasta src, onde está a fonte da nossa aplicação principal, e o código mesmo está na pasta src app. E aí tem arquivos TypeScript, o Angular usa essa linguagem, mas pode usar JavaScript também, mas o mais comum é TypeScript, que é convertido para JavaScript. HTML, CSS e o teste de unidade. É o que geralmente a gente encontra nessa pasta app. Tem outros assets, como figura, JavaScript, que podem ser colocados na pasta assets. E o environment, que é uma pasta de configuração do ambiente de teste, ambiente de produção e assim por diante. Enquanto ele instala, também já vou aproveitando para abrir o projeto no Visual Studio Code para a gente ter uma visão mais clara da estrutura. Como você pode ver aqui, ele mantém aquela mesma estrutura. E nós podemos ver os arquivos fonte que estão aqui implementados na linguagem TypeScript. Por isso você pode ver conceitos que não são encontrados normalmente em JavaScript, com classes e assim por diante. Ele está dando alguns erros de compilação aqui porque as dependências ainda estão sendo instaladas. Realmente o npm install ele demora bastante. Por enquanto nós vamos vendo aqui a estrutura dos outros arquivos. Tem um componente também principal da aplicação. Inclusive é ele que nós vamos alterar para que a mensagem exibida, em vez de ser AppWorks, seja Hello World. E no teste também eu já vou alterar a string esperada. Vai ser essa aqui. E também no teste fim a fim. Depois nós vamos ter videoaula para explicar todos esses elementos da arquitetura Angular. Então vamos voltar para o nosso comando ngCreate. Ele terminou de executar o npm install. E agora nós podemos prosseguir. Eu vou entrar na pasta do projeto. E vamos executar a aplicação com o comando ngserve. Então, agora nós temos a aplicação levantada na porta 4200 e eu vou levantá-la no navegador. Agora nós podemos ver que o comando Hello World foi impresso exatamente como colocamos lá no componente Angular. Ele gerou o HTML e o body
tem toda essa estrutura que vem dos componentes Angular e nós vamos entender como isso foi formado. Nós temos a página index.html, que vai invocar os scripts que nós vamos ver nas próximas aulas. Dentro dela tem a tag application root, que é o componente Angular, e ela vai executar aquele código que nós acabamos de editar para montar a resposta. Tudo isso está sendo executado no front, diferentemente de um Ruby ou Rails, por exemplo, que é executado no servidor. Tudo isso aqui é no front-end, é dentro do browser. A gente não teve comunicação nenhuma com o servidor ainda. Então vamos abrir aqui o index.html. Ele tem essa chamada app-root, que é basicamente o nosso componente aqui, app-root. E ele tem esse title que vai ser jogado no HTML do componente, o H1, e ele joga o title aqui no meio. Por isso que nós conseguimos exibir aquele Hello World na página. Eu vou abrir aqui o terminal para a gente executar alguns comandos também interessantes que o Angular CLI já nos provê. A gente tem um ng-test que vai rodar os testes de unidade. Então agora ele está rodando os testes. Ele vai levantar um browser e rodar todos aqueles testes de unidade. Está executando. E um dos testes falhou, porque ele esperava o título AppWorks. Vamos procurar esse teste. Exatamente, aqui ele estava esperando que o valor da variável title do componente app fosse AppWorks. A gente vai trocar aqui para Hello World. E é interessante que a gente vê que quando salvar o arquivo, ele já vai executar o teste novamente. Disparou aqui tudo. Agora os testes foram executados com sucesso. Nós podemos deixar esse console de testes ligado direto. Isso é o Continuous Test, prática comum de desenvolvedores Angular. A próxima coisa que vamos fazer é executar os testes fim a fim. Para isso, é obrigatório já ter deixado a aplicação rodando. Então ela está rodando aqui nessa outra janela. Vamos esperar o Angular levantar um browser e executar o teste como se fosse um usuário. Como você pode ver, ela abriu a janela, checou o Hello World e o teste passou. Para encerrar a videoaula, vamos guardar o nosso código. O repositório Git já vem inicializado por padrão, por isso a gente já vê só os arquivos que foram realmente alterados. Nós podemos ver, inclusive, fazer um git diff e ver que nos testes a gente trocou a mensagem que estava sendo esperada e na aplicação modificamos o título para, em vez de AppWorks, Hello World. Adicionar as mudanças e realizar o commit. Até a próxima videoaula, pessoal.